diante dos olhos a realidade de um pecado especialmente grave, um pecado que não tem perdão. É o pecado da impenitência. É o pecado daquele que, pecando, se recusa a se arrepender. É o pecado daquele que se fecha para a misericórdia. Daquele que se enclausura na sua posição de pecado e se torna impermeável à ação da graça. É o pecado da nossa geração. O Papa Pio XII dizia que o pecado do nosso tempo é a perda do sentido do pecado. E São João Paulo II, na sua encíclica Dominum et Vivificantem, sobre o Espírito Santo, diz que essa dureza de coração corresponde àquilo que Nosso Senhor no Evangelho chama de pecado contra o Espírito Santo. É a nossa resistência interior ao arrependimento. Jesus censura aquela geração, diz: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, ou seja, a sua paixão e morte e a sua ressurreição. E ele diz: no dia do julgamento, a rainha do sul, a rainha de Sabá, que foi visitar Salomão, condenará essa geração porque veio de uma terra distante para escutar Salomão, para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele é maior do que Salomão. E no dia do julgamento, os ninivitas, cujo arrependimento nós lemos na primeira leitura, condenarão essa geração porque eles se converteram pela pregação de Jonas, e ele, Jesus, é maior do que Jonas. Nós temos dois tipos de endurecimento. Um é o endurecimento do intelecto, daqueles que não querem se render à sabedoria de Salomão, à sabedoria de Cristo. Ou seja, daqueles que não querem dar razão a Deus. E se escondem por detrás de falsas razões, criando para si mesmos falácias para poderem se tranquilizar na sua posição de iniquidade. A nossa geração faz isso como nenhuma outra fez. É possível justificar qualquer pecado escondendo-se por detrás de condicionamentos biológicos, ou de condicionamentos sociológicos, ou de discursos históricos, ou de filosofias materialistas e assim por diante. Os homens vão se pervertendo, mas vão elaborando uma justificativa racional para a sua própria perversão. Por outro lado, existe o endurecimento da vontade, característico dos ninivitas antes de sua conversão. O homem que sabe o que é certo, mas não quer fazê-lo. Sabe o que é bom, mas não quer. Cria óbices, inventa desculpas, mas não quer. Esses dois tipos de dureza também se caracterizam por dois tipos de pecados. Porque quando o homem endurece a sua inteligência,
é porque ele reduziu a sua inteligência a ponto de se tornar ávido pelos prazeres da terra. Então vive em função de todos os comprazimentos que ele pode obter. E desse modo ele perde a si mesmo. Ele se vai derramando pelos gostos, pelas diversões, e vai se esquecendo do seu fim. Não vive em função do fim, mas vive como se o fim não existisse, como se a única coisa que existisse fosse o momento presente, o instante no qual se desfruta o prazer. Se ele olhasse para o fim, ordenaria a sua vida de acordo com ele, colocaria a sua razão para funcionar, mas ele se distrai do fim. Hoje, as pessoas simplesmente querem evitar Deus da sua consideração. Não se colocam sequer a questão Deus em sua alma. Silenciam-na, insensibilizam-se para ela, pensando que, por ignorá-la, a questão deixará de existir. Não. Deus continua sendo Deus. O homem que resolveu restringir o seu horizonte de consciência à fragmentação do tempo é que se confinou no nada, no passageiro, no evanescente, no vazio. Por outro lado, a dureza da vontade tem a ver com a busca dos bens da terra. Ou seja, o homem endurece a sua vontade porque ele quer ter, ele não quer perder. Quer fazer o exercício da sua liberdade de maneira autônoma, como se não houvesse nenhuma referência, e quer lucrar, e quer obter, e quer ter vantagem. Por ambos caminhos, ele vai anestesiando a sua consciência a tal ponto que o pecado já não lhe dói mais. Ele peca, pensando passar impunemente pelo pecado, ainda que ele traga consequências desastrosas para a sua vida. Para tranquilizar a sua consciência, ele se anestesia. É como alguém que, tendo um grave tumor, ao invés de tratá-lo, se contentasse com anestesia. Isso não mudará o resultado final do homem impenitente. A nossa geração é uma geração impenitente. Esse é o pecado característico dela. Não quer se arrepender, não quer reconhecer o erro, quer glorificar o seu próprio pecado, quer transformar o seu pecado numa espécie de bandeira. A coisa mais absurda é que, fazendo isso, o impenitente acha que está em vantagem, quando na verdade a única coisa que ele está conseguindo é endurecer-se para a esperança da salvação. Ele vai petrificando o seu coração, vai embrutecendo a sua alma, vai se tornando cativo de si mesmo, escravo de sua própria liberdade desorientada. Ele se torna refém de suas escolhas malignas. E pensando passar desapercebido, ele apenas caminha aceleradamente para a condenação. Porque bebe o pecado como se fosse água, todo dia, toda hora, cedendo aos seus prazeres, aos seus impulsos,
à sua vontade instantânea, fazendo aquilo que quer, levando vantagem ilícita sobre os outros, fazendo com que a sua vida caminhe numa direção de êxito a todo custo, sem o tal freio moral que os homens justos possuem. Queridos irmãos, o que acontece conosco é que, se quando nós fazemos algo ruim, nós nos sentimos mal porque temos consciência, e até mesmo as pessoas mais frias, por exemplo, são capazes de aprontar algo com alguém, mas fogem, se escondem, não têm coragem de encarar, são covardes. Quantas vezes fizeram isso conosco? Já nos apunhalaram pelas costas e depois não conseguem olhar no nosso rosto. O que será ser confrontado pelo Deus vivo contra o qual pecamos a nossa vida inteira, achando que o pecado não é nada? O pecador impenitente vai para o inferno. Ah, mas e a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é para quem se arrepende. Ah, mas era uma pessoa tão boa. Ninguém é bom, senão Deus, disse Jesus ao jovem rico. Só é bom aquele que se arrepende, aquele que procura viver na graça, aquele que foge do pecado. Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará, é aquele que caminha sem pecado e que ama a justiça à sua frente. Aquele que tem um coração limpo, que tem as mãos puras. Aquele que, de certo, muitas vezes errou, muitas vezes pecou, mas nunca perdeu o temor de Deus, sempre se arrependeu, sempre olhou para as suas faltas com um desejo sincero de superá-las. Queridos irmãos, é Quaresma. Todos nós temos nesse tempo graças eficazes para sermos movidos a um arrependimento mais profundo. Não as desperdicemos. Arrependamo-nos, confessemo-nos, mas, sobretudo, oremos pelos pobres penitentes. Estes, sim, lamentavelmente merecem o nome de desgraçados, porque se tornaram inacessíveis à graça, porque trancaram a sua porta por dentro e jogaram a chave fora. A única maneira de obter o perdão divino é arrepender-se. Que o Senhor nos conceda espaço de verdadeira penitência, tempo para nos convertermos, que Ele nos leve a um arrependimento mais profundo, que nós não brinquemos com nossa alma, que não sejamos levianos em nossas escolhas, porque a impenitência é a porta mais rápida para o inferno.